Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre sobrevivência, um dos degraus aí do nosso desenvolvimento humano. Nós sempre estamos falando nos vídeos sobre desenvolvimento psicológico, uma escala evolutiva, né? É uma parte aí do coaching evolutivo que preza pelo desenvolvimento nosso como pessoas, como seres humanos, tá? Para quem não sabe, o coach evolutivo, ele busca o desenvolvimento humano baseado em 7 degraus. O primeiro degrau é o degrau da sobrevivência. Segundo degrau é o degrau da conformidade. Terceiro degrau, o degrau da diferenciação. Quarto degrau, o degrau da individuação. Quinto degrau, autorrealização. Sexto degrau, integração. Sétimo degrau, legado. E a ideia do coach evolutivo é nos fazer entender em que degraus estamos posicionados, quais são os estágios do desenvolvimento psicológico que já conseguimos vencer e dominar, e qual é o próximo degrau a ser avançado. Essas são uma das ideias do coach evolutivo ao trabalhar o ser humano, ao ajudar o ser humano a se desenvolver. Quando nós começamos a pensar em desenvolvimento, logo nós nos deparamos com um bloqueador dos nossos desenvolvimentos, que é o medo. O medo é um fator bloqueador do nosso desenvolvimento, porque ele mexe diretamente com a nossa questão emocional, com os nossos pensamentos. A origem do medo geralmente vem de uma crença limitante, de algo lá atrás, pré-estabelecido no nosso desenvolvimento, geralmente na nossa infância, imposto às vezes por outras pessoas que conviveram juntamente conosco. E o medo, ele começa a crescer e nos dominar, a ponto de não nos deixar desenvolvermos da forma mais correta. E a pergunta que nós queremos colocar hoje é: como dominar o medo? Como então vencer esse grande bloqueador do nosso desenvolvimento humano e avançarmos no nosso crescimento psicológico, amadurecimento da nossa mente, para então alcançarmos os nossos maiores propósitos nesta vida? Bom, para respondermos essa pergunta, primeiro nós temos que entender quais são os caminhos que podem nos levar a dominar o medo. O primeiro caminho que pode nos levar a dominar o medo é o caminho da descoberta de habilidades. A descoberta de habilidades é quando você começa então a entender que você tem habilidades, que você tem capacidades a qual estão dentro de você. Através de uma autoanálise você começa a entender isso. E você então começa a traçar caminhos. Você começa então a traçar formas de explorar essas habilidades e trabalhar mais com elas. Quando você começa a entender aonde estão as suas habilidades, você começa então a entrar em um ponto de equilíbrio e você começa então a entender que o medo pode ser vencido, uma vez que você então domina essas habilidades. Lembrando que o medo que eu estou colocando então é um medo que te faz muitas vezes estagnar no seu desenvolvimento psicológico. É o medo que muitas vezes te suplanta a ponto de fazer com que você pare no seu desenvolvimento psicológico, tanto como pessoa, tanto como os papéis que você tem dentro da sociedade, tanto dentro de carreira, quanto dentro de outras coisas na vida. E a pergunta é: como dominar o medo? A segunda forma de você então dominar o medo é através da expansão do seu conhecimento. Aonde estão os seus conhecimentos? Aonde estão os conhecimentos obtidos ao longo dos anos? Aonde que estão guardados esses conhecimentos? Expandir esses conhecimentos é uma forma de você então dominar o medo. Uma vez que você tem o conhecimento sobre determinado assunto,
sobre determinada área da sua vida, você constitui uma base naquela área, te dando mais segurança para que você então possa continuar se desenvolvendo e avançando para as novas áreas que se desenrolarão na sua vida. O domínio desse medo se constitui em obter mais conhecimento a respeito desse assunto e você então ter isso como uma base para o seu futuro e te fazer ser uma pessoa melhor. Uma terceira forma de você então conseguir dominar o medo é você então utilizando questionamentos a respeito do medo. Então, todas as vezes que o medo vir, algumas perguntas são necessárias. Perguntas do tipo: da onde você veio? Quem é você? Perguntas como: por que você está no meu pensamento? Qual é a sua origem? Por que você ocupa tanto a minha mente? O que na verdade causa essa preocupação? E você começa então a entender que o medo, ele tem uma origem, e a origem dele, na verdade, é por não conseguir atender suas necessidades básicas. E você então descobre que o medo é um desejo de saciar uma vontade básica, necessidade básica, antes não atingida. Quando você domina essa necessidade, você então começa a entender que o medo, ele tem origem nela, mas agora ele está completamente sob domínio. Uma quarta forma de você dominar o medo é você conseguindo fazer afirmações no seu interior. Tá? Como fazer essas afirmações? Você deve então começar a olhar mais para onde esse medo está direcionado e trocar ele por novas ideias. Pensamentos do tipo: não conseguirei realizar tal ação, pois tenho medo de tentar. Você pode substituí-la por: vou realizar tal ação e vou utilizar novas coisas que eu devo realizar para que eu não tenha mais medo de realizá-lo. Vou me munir de mais conhecimentos necessários para que eu possa então dominar tal ação que eu tanto preciso realizar. E você então começa a trocar o medo por afirmações. E na verdade o medo, ele passa a ser então uma forma que você pode utilizar para trazer novas ideias, novos caminhos. Você vai trabalhar o medo através de uma perspectiva diferente, enxergar ele através de uma outra realidade. Não é um medo, é uma necessidade a ser sanada. E então, através dessas ideias, você começa então a vencer essa dificuldade do medo e você começa a dominar o medo. E para encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre duas coisas que nós temos que trabalhar a respeito desse assunto. A primeira delas é não ter o medo como um fator derrubador dos nossos sonhos. Ter o medo como fator derrubador dos nossos sonhos é quando você utiliza o medo para fechar os seus projetos, para acabar com os seus sonhos e você não trabalhar isso novamente. Você jogar tudo fora e achar que você não vai conseguir ter mais resultado. É você utilizar o medo como algo que supere suas emoções a ponto de te jogar em um mundo isolado, muitas vezes, e não te fazer ter retorno das suas ações. Uma segunda forma de você conseguir vencer o medo é ter ele como um fator desafiador. E dessa forma você vai começar a trabalhar o medo com uma outra mentalidade. Uma mentalidade do tipo: eu tenho medo de nadar, portanto, farei aulas e então adquirirei conhecimentos necessários para me ser um excelente nadador. E então vou superar essa necessidade do medo. E então vou superar o medo e eu vou me tornar uma pessoa excelente na piscina, ao invés de nunca entrar dentro de uma água. Qual é o seu medo? Desafio. Mostre para o medo que você é maior do que ele. Mostre para o medo que você tem uma capacidade maior do que a dele. Mostre para o medo que ele pode, ao invés de te jogar no chão, ele pode te fazer ser um ser humano melhor. Dessa forma você vai conseguir então se libertar dessa prisão que muitas vezes quer te colocar no mesmo degrau
do desenvolvimento psicológico a vida inteira. E você passará a trabalhar uma escala de desenvolvimento rumo ao futuro e ao sucesso que você deseja. Aonde estão os seus medos? Domine-os. Seja mais forte do que eles, supere-os, tenha eles como um desafio. E com certeza você vai chegar no local que você tanto almeja da sua vida. Vá em busca dos seus sonhos. Acredite neles de verdade. Porque sonho não é simplesmente algo que você dorme à noite e você sonha. Não, sonho é objetivo. Principalmente quando ele está ligado a emoções, a desejos de crescimento e desenvolvimento. E quando então você trabalha sua mente para o crescimento e trabalha sua mente para alcance de resultados, você usa medos, você usa dificuldades e barreiras para ser superadas e para trazer novas lições rumo ao objetivo desejado lá na frente, ok? Pessoal, estou encerrando esse vídeo. Gostaria que vocês curtissem o meu canal, por gentileza. Não esquece de colocar lá o sininho do canal, tá? Para que todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, ele vai chegar lá para você, tá ok? Curtam a nossa página também no Facebook. Vou deixar abaixo algumas descrições nossas aí das redes sociais. E por favor, nos ajude aí a compartilhar essa ideia com outras pessoas. Pô, fez sentido para você esse vídeo? Compartilha essa ideia aí com outras pessoas e eu tenho certeza que elas também vão ser ajudadas e elas vão conseguir dominar o medo na vida delas, ok, pessoal? Deus abençoe, forte abraço, até uma próxima.